situação. O melhor de Deus está por vir, profeta. Se eu fosse você, já tinha levantado da cadeira, já tinha dado glória a Deus bem maior. Porque Deus está dizendo: um profeta vai sair daqui hoje, mas não vai sair daqui sem a vitória. Deus tem um milagre. Tu vai ser profeta hoje. Pura para calabar sério. Não dá uma catucada bem forte que você vai ser profeta aqui hoje. Eu digo: você vai ser profeta para a minha vida. Oh, aleluia. Se você tivesse entendido, você tinha dado glória. Deus vai te levantar desta geração. Quem olhou para você e disse que você não ia passar deste ano, que você ia morrer nesta prova, vai tomar um susto, porque o tempo da exaltação de Deus vai chegar na tua história. Ninguém te ajudou, mas Deus está contigo nesta prova. Maior é Deus. Meu Deus, de profetas. Oh glória, eu estou sentindo Jesus Glória aqui. Deus precisa de profetistas. Deus precisa de profeta. Deus conta comigo e contigo. Então desprende da coisa da terra, desprende das coisas de Deus, porque Jesus conta contigo neste ano para ser levantado como o maior profeta no bairro de tranquilidade. Deus conta contigo, profeta. Deus é contigo. Glória a Deus. sim, meu Deus, trabalha. Agora escute isso que eu vou dizer, que é muito sério. Grande Deus. Nos nossos dias atuais, se temos profeta e temos algo dentro de nós, existem dois tipos de profetas do século 21. No tempo de Judá, na época do profeta Jeremias, existia dois tipos de profeta. O primeiro profeta era o profeta Ananias. Quem era o profeta Ananias? O profeta Ananias era aquele profeta que trazia uma mensagem que alegrava o egocentrismo humano, que trazia as coisas da terra. O seu propósito não era propagar o reino de Deus, mas sim propagar o seu próprio nome. Mas existia também, na época de Ananias, o profeta Jeremias. O profeta Jeremias era um profeta que era compromissado, não com as coisas humanas, não com as coisas da terra, mas era compromissado com a obra de Deus. Jesus procura profetas compromissados com a sua obra. Nós somos pregadores. Dentro do nosso simpósio, dentro do nosso sermão, nós perdemos a essência de pregar três grandes mensagens. A primeira mensagem é contra o pecado. Você não vê mais pregadores pregando contra o pecado. É muita gente aceitando Jesus, pastor Marcelo, mas os pastores não instruem que uma vez que aceitando Jesus, larga das coisas da carne, e para adorar a Deus não pode ser de qualquer maneira. A segunda mensagem é sobre o arrebatamento da igreja. Você não vê mais a mensagem sobre o arrebatamento da igreja. Você não vê mais ministros compromissados com o arrebatamento. Muita gente não sabe o que é o arrebatamento, só sabe que vai morar no céu, mas nem sabe o que vai acontecer lá. Não tem compromisso com a palavra. E terceiro, a mensagem é sobre a cruz, é Jesus. Não tem maior mensagem, meu irmão, a não ser a mensagem da cruz. Jesus é o único homem que foi morto e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Então existem este tipo de profeta que prega umas coisas da carne. E como é as coisas da carne, pregador? Aleluia, é quando o pregador vem e ele está pregando, e o seu compromisso não é com a palavra, é com as coisas materialistas. Está aqui você adorando, mas só Deus sabe como está o teu coração e o teu altar diante
prega sobre exaltação, prega sobre tudo e esquece de pregar contra o pecado. Aí você vem, adora, chora, mas quando sai da igreja, o teu coração não está focado na obra, porque o teu coração está focado nas coisas da terra. Mas Deus vai levantar profeta, Deus vai levantar profetisa desse século 21, compromissados com a obra. Deus não está preocupado em te dar uma casa, Deus não está preocupado em te dar um carro, Deus não está preocupado em te dar a fama, Deus está preocupado com a tua alma. Se você vai para o céu, meu filho, se você morrer hoje, será que você sobe para a glória? Tem muita gente que faz uma alta análise, mas não sabe se vai para o céu. Se morrer hoje, não sabe se vai para a glória. Mas Deus me trouxe aqui para dizer que Ele conta contigo neste século para ser um verdadeiro profeta, para ser uma verdadeira profetisa. Deus vai te dar poder e autoridade no céu. Levante a mão que eu vou profetizar na tua vida. Deus está entregando na palma das tuas mãos algo sobrenatural. Deus está te entregando uma mensagem profética. Deus está dizendo: pregue a verdade, doia quem doer, vai embora quem quiser, mas pro céu tu vai, meu filho, porque ainda tem profeta no século 21. Aleluia! Oh, decalama. Alabaia, Surima. Oriha. Deus, aleluia, Pai. Glória a Jesus. Pregue a verdade. Aleluia. Pregue a verdade. Pregue a Glória, verdade. Quer ser glória, pregador, pregue a verdade. Quer ser pastor? Pregue a verdade. Quer ser obreiro? Pregue a verdade. Mas pregador não deixa as portas, deixa fechar, irmão. Quem te chamou foi Deus. Quem sustenta é Deus. Quem te deu ministério não foi homem, não foi mulher, foi o Pai. Então fica tranquilo, porque hoje Ele está dizendo: eu estou colocando na palma da tua mão uma bola de fogo. Enquanto você levantar a bola, eu te dou autoridade, o meu nome vai ser glorificado. Glória! Alabraia, Taraia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor Jesus. Pai. Aleluia. Arabaxando. Vivemos uma época Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus, aleluia. onde existe muitas coisas encobertas. É, meu Deus. Alabarachori. É Deus. Ela macalabara. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Onde o mundo tem entrado dentro da igreja. Aleluia, Jesus. Não é a igreja que tem entrado no mundo, é o mundo que tem entrado dentro da igreja. Aí os pastores olham pra gente e falam: não liga não, pregador, é porque tem muito jovem, e é só assim pro jovem vir pra igreja. Tá errado, irmão. Se ele não se libertar através da palavra, aleluia, outra coisa não vai libertar ele. Se ele ouvir a palavra e não se libertar, não é as luzes de pisca-pisca que vai libertar ele, não é a baladinha gospel, o que liberta, salva, cura, transforma, ainda é a palavra, meu irmão. Na época de Jesus não tinha isso, o povo tinha sede. Sabe por que isso mudou? É porque tem profeta Ananias que prega coisa da carne, coisa da terra. Mas Deus vai levantar profeta Jeremias aqui nesta noite. Ele está dizendo: você vai entrar em lugares que eu vou pregar no Glória! Verdade, Deus. conta conosco. Ele pode Glória, glória. Eu sei que é difícil agora, mas ele pode contar contigo aqui. Está disposto a renunciar às coisas da carne, renunciar ao namorado, à fornicação? Está disposto, dá para viver algo de Deus? Está disposto de largar tudo da carne para viver a chamada de Deus? Deus está procurando adoradores. Adorador tem de monte, mas Ele está procurando verdadeiro. Tem adorador hipócrita, mas Ele está procurando verdadeiro adorador. Se tem adorador, levante a mão em um minuto. Adore o Cordeiro, adore o Cordeiro, adore o Cordeiro, adore o Cordeiro. Adore o Cordeiro. Deus está falando com alguém aqui. O Espírito está falando que tem gente que não está gostando, mas eu não estou nem aí, meu filho. Manda a língua. Jesus vai te levantar como profeta. Glória!
a seminaia, calabora, seia, raio, colonaia, ele me dá calabara, suria, macanta, reminaia, calabora, minai, ele me dá calabora, seia, cantoré. Jesus está falando ao meu coração que hoje é noite de nós limparmos o nosso altar, é noite de limpar os nossos altares, é noite de limpar os nossos altares. Arranca a cinza, arranca a cinza, arranca a cinza, arranca, Deus quer te usar. Glória! Elaba! Aleluia. Aleluia! É, Deus faz. General, aleluia. Oh, glória! Aleluia, Oh, Deus. papai. Quantos Aleluia. jovens não têm compromisso com a palavra? Aleluia, Deus. Oh, glória. Eu creio, Senhor. É Deus. Meu Deus. Aleluia. Cadê a nossa mocidade? É, Jesus. Eu Aleluia. tenho apenas 24 anos de idade, irmãos. Já dirigi igreja. Glória a Deus, aleluia. Tenho Pai. compromisso é com a palavra de Deus. Glória a Deus. Jesus, glória a Deus, aleluia. Aí você vê o cara aqui dentro da igreja é uma forma, fora da igreja ele é outra forma. É, Você não consegue mais distinguir o brilho do Espírito Santo. é Deus. Você olha na rua, todo mundo é igual. É. Cadê a geração daqueles que tinham o brilho do Espírito de Deus? Meu Deus, é verdade. Aonde você passava, via a varoa do roupão de cote e dizia: lá vai uma mulher de Deus, um homem de Deus. Deus. Uma baia chore que tinha testemunho entre a sociedade. Cadê? Glória. Aleluia, Jesus. É Deus, Deus. cadê essa geração? Porque estamos presos às coisas da carne, irmão. É Deus. E a carne mata, Sim, Deus. leva para o inferno. Verdade. Não brinque com as coisas de Deus. Aleluia. Quem sabe você veio hoje aqui achando que ia ser uma coisa, mas Deus está dizendo: põe a tua casa em ordem. Aleluia. Glória. Porque Ele quer te levantar como um grande arauto, como um grande profeta e uma profetisa. Deus está dizendo: seja exemplo dentro da tua faculdade, seja exemplo dentro da tua escola, seja exemplo dentro do teu emprego, aonde você for, aonde você vai. Deus está contigo, então fale a verdade. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Oh, general. Fiel, aleluia. Oi, irmão, eu estou sentindo uma autoridade de Deus aqui nesta noite. Eu sei que essa mensagem está dura, muita gente não está gostando, mas isso vai te levar para o céu ainda. Isso daqui vai levar para o céu. Deus está dizendo: desprende da coisa da carne, se liga no céu, porque eu tenho coisa de Deus para te entregar. Quem quer receber algo de Deus Ei, aqui? irmão. Oh, meu Deus, Jesus conta contigo. Então tem uma geração de profeta. Profeta não anda conforme aleluia, com a correnteza do mundo. Profeta anda diferente do mundo. Deus conta contigo para ser destaque ao meio à corrupção. Sim, Deus, é verdade. Creio em Deus, aleluia. Aleluia. Papai, fiel, verdadeiro, aleluia, Jesus. Louvado seja Aí eu te o nome do pergunto: Senhor cadê Jesus os Cristo, nossos Senhor, obreiros? Aleluia, Deus. Glória a Deus. É, Cadê aqueles que têm compromisso com a palavra? é Deus. É, Deus, é verdade, Pai. Verdade. Cada vez que passa, irmãos, a nossa igreja está se esvaziando. É, Misericórdia, Pai. Aleluia. Eu Verdade, prego Deus. todo dia, irmãos. Quase todo dia eu prego. E tem dia que eu vou pregar em igrejas para 500, 600 pessoas. Aleluia. Se tiver 10 pessoas, são muito. Misericórdia. Aonde está o povo de Deus? verdade. Deus, é verdade, Pai. Preso com as coisas do mundo. É, Aleluia, Jesus. verdade. Dessa maneira, Senhor. Porque as coisas do mundo é boa, mas Jesus tem a salvação para a tua vida aqui. Glória a Deus. É, Jesus, aleluia. Deus está dizendo: tem um bom testemunho no meio dessa sociedade. Glória a Deus. Oh, Deus. Glória a Deus, aleluia. Seja Adorado, crente adorador em todos os momentos da tua vida. Adore a Deus em todas as circunstâncias. Pregador, eu cometi um deslize, Deus perdoa, porque Ele é misericordioso. Mas tem grande ditado: errar uma vez é humano, mas permanecer no erro já é burrice, meu irmão. Deus não quer isso para você. Ele quer perdoar os teus pecados, meus pecados. Mas antes temos que purificar o nosso altar. Glória a Deus. Verdade, Deus. É, irmãos. Pai. Aleluia, É papai. mesmo, Deus.
É, Oh, aleluia. Santo Deus. Aleluia. Glória a Deus. Um dia eu fui pregar numa igreja. Oh, Senhor. Desculpe a minha liberdade, irmãos. Aleluia, Jesus. Quando eu cheguei na rua, tinha uma outra igreja. Eu perguntei: onde fica a igreja, moço? Ele disse: ali na frente. Aleluia, Deus. Eu, com toda a minha sinceridade, disse: ali não é uma igreja, ali parece um bar. Ô irmãos, as pessoas passavam na rua, dava até vergonha. Aí o pastor fala: Alex, não liga não, porque hoje é culto com a mocidade é assim. Dá vontade de você falar assim: irmãos, eu não aprendi dessa forma. É. Eu aprendi o que salva, liberta é a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A nossa igreja precisa pregar a verdade. Verdade, Deus. Doe a quem doer, mas que viva uma vida de santificação a Deus. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz: sem santificação ninguém verá a Deus. É verdade, Aleluia, aleluia. Jesus. Então, o primeiro requisito para Glória a a nossa Deus. vida é ter testemunho entre a sociedade.